Vamos dar continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa e hoje nós vamos falar de transitividade verbal. Esse assunto eu considero um assunto assim muito tranquilo, né? O que você vai ter que prestar atenção com relação à transitividade verbal? Geralmente os alunos eles misturam muito os conceitos, ok? Os alunos eles fazem uma bagunça com relação aos conceitos relacionados à transitividade verbal. Eu acredito que esse é um dos grandes problemas, né? Porque se nós observarmos o assunto transitividade verbal, é um assunto tranquilo, ok? Mas se você não tiver aquele trabalho de memorizar as regras de forma adequada e depois partir para a análise, sempre você vai confundir uma regra com a outra. Então, assim, qual que é o grande conselho que eu sempre dou com os meus alunos? Primeiro, memorize as regras, de uma forma que você não misture uma coisa com a outra, porque as regras são muito parecidas. Então, assim, esse é o conselho que eu sempre dou e eu vejo que dá resultado. Tenta memorizar a regra primeiro e depois é que você vai partir para a análise. Vamos ver como é que é essa questão de transitividade verbal, pessoal? Olha só. Primeiramente, nós temos isso aqui. Ó. Nós vimos a questão do verbo, ok? Nós vimos a questão do verbo. E nós observamos que o verbo ele é um dos principais elementos que nós utilizamos na hora de fazer análise. É o principal elemento. Como eu falei para vocês, você tem que fazer a identificação do verbo. Por ele, você vai conseguir separar predicado e o seu sujeito. Tranquilo até aí. Agora, né, nós vamos analisar o próprio verbo. Ok? Eu já vi que o meu verbo ele pertence a um predicado. Seja um predicado verbal, seja um predicado nominal. O meu verbo ele pertence a um predicado. Aí nós classificamos o predicado em nominal e verbal e nós classificamos o sujeito. Tudo bem? Neste momento, quando nós falamos de transitividade, nós vamos analisar o próprio verbo. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui é a presença de um verbo. Eu tenho verbos que indicam ação e verbos que indicam estado. Eu vou encontrar lá a questão do meu predicado verbal, que são os verbos que indicam ação, e o predicado nominal, quando ele vai indicar estado. Ok? E aí nós entramos nessa parte de transitividade. Por que eu vou trazer logo tudo aqui para você? Para você ter a visualização do que nós vamos trabalhar. Porque se eu ficar dando picotado para você, você vai começar a misturar uma regra com a outra e aí você acaba se enrolando mais ainda. Então, primeiramente, o que você tem que observar? Eu tenho dois tipos de verbos, ok? Eu tenho dois tipos de verbos. Eu tenho os chamados verbos transitivos, ok? E eu tenho os verbos intransitivos. Só corrijam aqui para a gente que aqui eu tenho um verbo intransitivo. Tranquilo. Eu tenho dois verbos, os verbos transitivos e intransitivos. Memoriza isso, ok? Memorize isso daí. O que vai acontecer? O que determina um verbo ser transitivo e o que determina um verbo ser intransitivo? É a necessidade desse verbo exigir complemento ou não. Então, se eu perguntar assim, esse verbo, ele exige complemento? Esse verbo, ele não exige complemento. Então, são esses dois pensamentos, a princípio, que eu tenho que ter. Quando eu pego o meu verbo, eu tenho que perceber se ele está necessitando de complemento ou não. É a primeira pergunta que você faz, ok? Se o verbo necessitar de um complemento, se ele precisa de um complemento, ele vai ser um verbo transitivo. Se o meu verbo ele não necessita de um complemento, ele será um verbo intransitivo. Só memoriza essas duas coisas por enquanto. Então você vai ficar assim, bom, se o verbo necessitar de complemento, ele é transitivo. Se o verbo não necessitar de complemento, ele é intransitivo. Pronto, memoriza esses dois conceitos aí, que nós vamos trabalhar mais alguns detalhes com relação a eles. Bom, com relação ao verbo intransitivo, agora você vai deixar ele de lado. Por quê? Porque ele não precisa de complemento.
Ou seja, ele mesmo, sozinho, tem o seu sentido completo. O próprio verbo já traz a informação de uma forma completa. Então, ele não precisa de complemento. Tudo bem. Então, é a primeira pergunta que você faz. O meu verbo necessita ou não de complemento? Se ele não necessita de complemento, ele é intransitivo. Fechou aí. Agora, se ele for um verbo transitivo, aí nós vamos para o segundo passo. Então, veja bem. O primeiro passo é saber se o meu verbo, se ele necessita de complemento ou não, né? Eu observo que o verbo transitivo é justamente o verbo que necessita de complemento. Pronto. Agora, o que eu tenho que observar? Esse meu complemento, ele vem ou não com preposição. É o segundo passo. Se eu observo que o meu verbo necessita de complemento, o meu segundo passo é saber esse complemento será com preposição ou sem preposição. Essa é a segunda pergunta que você deve fazer. Tudo bem? Então, olha só. O meu verbo necessita de complemento. É transitivo. O meu verbo não necessita de complemento. Intransitivo. Tudo bem, fechei esse conceito. O segundo passo. O meu complemento, ele tem ou não preposição? Tranquilo. Pessoal, se esse meu complemento vier sem preposição, eu vou dizer que ele é um verbo transitivo direto. Ok? Se esse meu complemento vier sem preposição, eu vou dizer que ele é um verbo transitivo direto. Por que direto? Porque a preposição é como se fosse um obstáculo, né? Como não tem a preposição, eu vou passar de uma forma direta, sem a preposição, porque a minha preposição é o obstáculo, né? Então, se não tem a preposição, então eu vou passar de forma direta. Por isso que eu digo que é um transitivo direto, porque a preposição é como se fosse um obstáculo, só aqui tentando ilustrar melhor para você, né? Então, o meu verbo necessita de complemento, e esse complemento é sem preposição, ok? Então, nesse caso, eu tenho um verbo transitivo direto. Fechou? E é claro que se eu tiver um verbo com preposição, ou seja, imagine se você tem um obstáculo na sua frente. Você tem um trânsito, mas como eu tenho um obstáculo na frente, é um trânsito indireto. Ou seja, eu vou ter que desviar dessa preposição que é o objeto. Então, é um trânsito indireto. Então, nesse caso, pelo fato de eu ter uma preposição no meu caminho, eu terei um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Ok? Então, olha só. Eu tenho um complemento. E quando o meu verbo exige complemento, eu já sei que ele é transitivo, né? Ele será direto ou indireto pela presença ou não de preposição. Se não tiver preposição, é objeto direto. Se houver a presença de preposição, é objeto indireto. Muito tranquilo. E é claro que eu tenho alguns verbos que ele vai exigir dois complementos. Veja bem, eu tenho verbos que vão exigir dois complementos. Um será com preposição e o outro será sem preposição. Tanto faz, pode vir o primeiro complemento pode ser com ou sem preposição e o segundo complemento pode ser com ou sem preposição. Só não posso ter dois sem preposição ou dois com preposição, não tem. Ou vem, sempre terá um com preposição ou sem preposição, ou o contrário. Tudo bem? Então eu tenho alguns verbos vão exigir dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição. E aí nós já estamos falando dos verbos transitivos direto e indireto. Pessoal, você só tem que memorizar, você tem que gravar essa imagem na sua cabeça, para justamente você não ficar embananando tudo na hora da prova, ok? É só isso que você tem que fazer. Saber que se o verbo necessita de complemento, ele será transitivo,
ou intransitivo, né, caso ele não exija esse complemento. E se ele exigir complemento, esse complemento terá preposição ou não. Ou esse verbo pode exigir os dois complementos ao mesmo tempo. Só isso. Tudo bem? Dá uma pausa, tenta memorizar, ok? E aí nós vamos para alguns exemplos aqui para ilustrar melhor como que isso acontece. Você só vai fazer isso depois que você ter essa imagem na sua cabeça. Transitivo, intransitivo, objeto direto, objeto indireto e objeto direto e indireto. Ok? Vamos lá. Primeiro, todos os jogadores receberam o prêmio. Vamos fazer todo o nosso passo a passo. Você tem que fazer isso para você não se enrolar no dia da prova. Você saber o que realmente você está analisando. Aqui eu já percebo que eu tenho a presença do verbo receber. Você não pode mais ter dificuldade em identificar o verbo. Então, receberam o prêmio. Quem foi que recebeu esse prêmio? Bom, todos os jogadores. Então aqui, ó, eu vou separar o meu sujeito e eu vou separar o meu predicado. Pronto, já separei. Eu percebo que esse verbo receber é um verbo que indica ação, a ação de receber. Portanto, aqui eu tenho um predicado verbal. Tranquilo. Aí você vai falar assim, bom, professor, agora nós vamos partir para a análise do verbo. Sim, a análise do verbo. Receberam, eu não posso simplesmente dizer assim, ó, todos os jogadores receberam. Todos os jogadores receberam. Receberam o quê? Ou seja, eu tenho que dizer o que os jogadores receberam. Então, observe que quando eu falo aqui, ó, o prêmio, eu estou me referindo ao verbo receber. Ok? Quando eu falo o prêmio, eu estou me referindo ao verbo receber. É um complemento. Ou seja, se eu aqui já tenho um complemento, eu já sei que esse verbo ele é um verbo transitivo. Né? Por quê? Porque ele é um verbo que ele está necessitando de complemento. Por isso que ele é chamado de transitivo. Não foi isso que eu falei para vocês? Se o verbo necessita de complemento, é porque ele é um verbo transitivo. Ok? Então, o fato do verbo exigir ou não complemento vai torná-lo transitivo ou intransitivo. No caso aqui, eu tenho um verbo transitivo porque ele necessita desse complemento, o prêmio. Tranquilo. Agora eu tenho que saber se ele é transitivo direto, indireto ou direto ou indireto. Ok? Então aqui eu tenho aqui o prêmio. Eu observo que esse o aqui não é preposição. Esse o ele é um artigo. Ok? E a palavra prêmio é um substantivo. Ou seja, esse meu objeto aqui, ele não contém a presença de uma preposição. Ou seja, esse verbo aqui, ele não necessita, ele necessita desse complemento, mas sem a preposição. Portanto, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Tranquilo. Ok? Duvidei da sua honestidade. Duvidei da sua honestidade. Já encontrei aqui o verbo duvidar. Ok? Vou separar aqui. Quem que duvidou? Quem? Eu. Ok? Eu duvidei. Só colocar mais aqui para o lado. No caso aqui eu tenho eu duvidei. Professor, eu não apareceu na frase. Eu tenho um sujeito oculto aí? Sim, porque aqui eu observo que o verbo duvidar, ele apareceu e ele é da primeira pessoa do singular. Então, eu aqui é o verbo, é o pronome, que eu só consigo percebê-lo pela desinência do verbo. Tranquilo, só para a gente relembrar aqui um pouquinho de sujeito que nós vimos nas últimas aulas. Eu observo que esse verbo, duvidei, ele necessita de complemento. Eu não posso simplesmente dizer assim, ah, duvidei. Duvidou de quê? Né? Então, observe que de sua honestidade é o meu complemento. Já sei, portanto, que esse verbo é um verbo transitivo. Ele é transitivo por quê? Porque ele precisa de um complemento. Esse complemento, ele vem acompanhado de preposição ou não? Pessoal, geralmente essa preposição ela vem aqui, ó, justamente porque é o verbo que está necessitando dessa preposição.
Então observe que eu tenho duvidei de quê? De sua honestidade. Isso quer dizer que eu tenho um complemento, por isso que ele é chamado de verbo transitivo, e ele possui uma preposição. Se ele possui uma preposição, então ele é um verbo transitivo indireto. Tranquilo, né? Enviei o carnê aos clientes. Bem tranquilo também isso daqui, ó, verbo enviar. E vou separar aqui. Quem que enviou? Eu. Eu novamente. Ou seja, aqui novamente eu tenho um sujeito oculto, né? Do mesmo jeito que nós vimos na última aula. Aí você vai falar assim, eu enviei. Enviei o quê? O carnê. Então, quando eu digo assim, o que, eu vou ter que dizer qual foi o objeto que eu enviei. O que que eu enviei? O que? Qual foi o objeto? Qual foi a coisa que eu enviei? O carnê. Aí você vai falar assim, enviei o carnê. Aí você vai perguntar, mas enviou o carnê a quem? Enviei o carnê a quem? Então observe que eu preciso de um outro complemento. Ou seja, eu tenho dois complementos. E eu vou perceber mais um detalhe. Um complemento não tem preposição. Observe que aqui, ó, o carnê, que foi o primeiro complemento que nós observamos, ele não necessita de preposição. Contudo, o meu segundo complemento aqui, ó, aos clientes, ele já tem a presença de uma preposição. Justamente o verbo está exigindo essa minha preposição aqui, ó, que é a preposição a. Somente o a é a preposição. Tudo bem? Nós temos aí uma contração. A preposição e os artigo. Tudo bem? Professor, então quer dizer que nesse caso eu tenho dois complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. Portanto, se esse meu verbo aqui ele necessita de complemento, ele é um verbo transitivo. E o fato dele ter dois complementos, um vai ser com preposição e o outro será sem preposição. Então, nesse caso aqui, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Tranquilo. Ok? Vamos lá. Mais um exemplo aqui para a gente. Vou dar só mais uma apagada aqui, só para não ficar tão embaralhado. Você com certeza já deve ter anotado tudo. Então, vamos lá. Verbo, próxima oração. João nasceu. João nasceu é o meu verbo. E eu tenho aqui, ó, a separação do meu predicado e a separação do meu sujeito. Aí você vai falar assim: João nasceu. João nasceu. Esse verbo nascer, ele necessita de complemento? João nasceu. João nasceu. Eu observo que não. Ah, não, professor. João nasceu. Quando? João nasceu. Onde? Pessoal, nós chamamos isso aí, quando você pergunta assim, quando, onde, isso não é complemento do verbo. Isso aí, na verdade, é curiosidade. Você é curioso, você quer saber onde que aconteceu, quando que aconteceu, como que aconteceu. Isso aí não é complemento do verbo, isso aí é curiosidade sua. Porque o verbo não está necessitando de complemento nenhum. Por quê? Porque ele mesmo, sozinho, já traz toda a informação que eu necessito. João nasceu e pronto. Agora, dizer quando ele nasceu, como ele nasceu, isso aí é curiosidade. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu percebo que esse meu verbo nascer é um verbo que não necessita de complemento, pessoal. E o que que você memorizou lá? Verbos que não necessitam de complementos, eles são chamados de verbos intransitivos. São verbos que não necessitam de complemento. Positivo? Mais um exemplo, agora já utilizando o mesmo exemplo, a mesma frase praticamente aqui que nós utilizamos agora, porém de uma forma diferente, né? Eu tenho aqui, ó, João nasceu. João é o meu sujeito, aqui eu tenho o verbo nascer. Presta atenção. Aqui em cima eu percebo que João nasceu é um verbo intransitivo. Aqui embaixo, João nasceu também é um verbo intransitivo. Ok? Verbo intransitivo.
Aí você vai perguntar assim, mas professor, e esse complemento aqui na frente? Pessoal, é isso aqui que confunde os alunos. Enquanto nós estamos aqui no transitivo direto, ou no transitivo indireto, no transitivo direto e indireto, no intransitivo, às vezes os professores, geralmente, os professores colocam só essa frase assim, João nasceu, João caiu, e aí fica intransitivo, fica até fácil de eu conseguir entender, né, verbo intransitivo. Mas só que quando nós colocamos isso aqui na frente, é aqui que é a dor de cabeça do aluno. É aqui que o aluno desatento, principalmente no dia da prova, ele vai errar. É justamente aqui, ó. Por quê, professor? Porque é aqui que a banca vai querer te quebrar as pernas. É aqui que a banca vai te derrubar, se você for um aluno desatento. Porque quando eu digo aqui, ó, João nasceu, e eu percebo que eu tenho aqui, ó, nasceu de manhã, o que, que eu vou observar? Que esse de manhã aqui é o quê? É uma locução adverbial. Isso aqui, isso aqui nós já vimos em aulas anteriores. Por isso que eu falo para vocês, tudo é uma construção. Tudo é uma construção. Nós já vimos isso aqui no passado, locução adverbial. Pessoal, o macete para você saber que esse verbo é intransitivo é justamente você perceber se o que, que tem aqui na frente dele. Se você percebeu que aqui eu tenho uma locução adverbial ou um advérbio, eu já sei que esse verbo vai ser intransitivo. O que, que a banca vai querer te derrubar? Ela vai querer dizer que isso aqui vai ser um verbo transitivo indireto, porque tem a presença de uma preposição. E está errado. Ok? Porque se eu tenho aqui uma locução adverbial ou um advérbio, isso aqui não, esse complemento aqui, ele não vai estar se referindo ao verbo. Na verdade, ele vai estar simplesmente trazendo uma circunstância de tempo. Portanto, nesse caso, esse verbo ele ainda vai continuar sendo um verbo intransitivo. E aí, o que, que o aluno ele acha? Ah, não, isso aqui de manhã é o complemento do verbo com preposição. Está errado. Tudo bem? Então, muita atenção com relação a esse detalhe, que é justamente o que geralmente a banca vai querer te derrubar aqui. Como eu falei, esse aqui é um assunto que ele não é muito cobrado diretamente, né? A banca geralmente ela vai cobrar esse assunto de uma outra forma, vai trabalhar lá em regência, vai trabalhar lá em crase, mas quando ela cobra esse assunto, ela vai derrubar o aluno justamente aqui, ó. Ela coloca um verbo intransitivo juntamente com um adjunto adverbial ou com uma locução adverbial. E aí ela vai dizer que ele é um verbo transitivo indireto e não é. Então, qual que é o macete aqui? É você perceber que eu tenho uma locução adverbial. Se eu tenho uma locução adverbial aqui na frente, esse meu verbo ele vai ser intransitivo, a não ser que eu tenha aqui um outro complemento. Ok? Professor, está começando a ficar melhor, está começando a entender melhor essa regra. Então vamos para mais exemplos para ver se a gente consegue fixar melhor isso daí. Eles leram um livro interessante. Vamos analisar um pouco mais rápido agora, tá bom? Então aqui, ó, leram é o meu verbo, elas é o meu sujeito, elas leram um livro interessante. Eu observo que o verbo ler, ele exige um complemento. Eles leram. Leram o quê? Pode ser uma revista, pode ser um livro, pode ser uma notícia, pode ler qualquer coisa. Então eu tenho que dizer o que, que eu li. Né? Então, elas leram o quê? Um livro interessante. Eu observo que esse verbo aqui, ele não necessita de esse verbo aqui, ele necessita de complemento. Por isso que ele é um verbo transitivo. E eu observo que ele não necessita de preposição. Um livro interessante, eu observo que esse complemento ele não vem introduzido por uma preposição. Aí você vai falar assim, professor, eu não lembro das preposições. Volta lá nas nossas primeiras aulas, né? Como essas primeiras aulas já não estão mais disponíveis, você vai ter que pesquisar aí com você quais são as preposições e memorizá-las. E você vai perceber que nesse complemento ele não é introduzido por preposição. Portanto, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Ok? Cecília comprou um carro. Cecília comprou um carro.
Aqui eu tenho a presença de um verbo, ok? Aqui é o meu sujeito. Quando eu digo comprou um carro é o meu complemento, correto? Eu observo se aqui esse verbo aqui, quando eu digo comprou um carro, Cecília comprou. É claro que eu vou ter que dizer o que ela comprou. Ou seja, esse meu verbo, ele está exigindo esse complemento. Eu tenho que dizer o que eu comprei. Se eu tenho que dizer o que eu comprei, eu estou exigindo um complemento. Então, aqui é um verbo transitivo. Se ele é transitivo, eu tenho que observar que tipo de transitivo ele é. Um carro, eu observo que esse meu complemento aqui, ele não é introduzido por uma preposição. Portanto, aqui eu tenho outro verbo transitivo direto. Ok? Agora, com mais atenção, com uma atenção redobrada aqui, tudo bem? Ele viajou para a praia. Ele viajou para a praia. Ele é meu sujeito, viajou. Ele viajou. Pronto. Para onde? Para que lugar? Observe que quando eu digo para onde, para que lugar, eu estou indicando o local, o lugar. Pessoal, qual é o tipo de expressão que indica lugar? Né? Eu tenho que relembrar. Geralmente, essas expressões que indicam lugar são locuções adverbiais de lugar, que nós já vimos lá atrás. Portanto, aqui, ó, para a praia, eu tenho o quê? Eu tenho uma locução adverbial. Eu tenho uma locução adverbial, que nós já vimos lá atrás. E aqui o verbo viajar, eu percebo que ele tem um sentido completo. Ele viajou. Para onde? Quando? Como? Isso aí para a gente não interessa. Todas essas expressões, como, quando e onde, são locuções adverbiais. Portanto, se eu tenho locuções adverbiais aqui e eu não tenho nenhum outro complemento, portanto, esse verbo aqui, viajar, ele é um chamado verbo intransitivo. Ok? Que é o verbo que não necessita de complemento. Minha família confiava em mim. Confiava. Né? É o verbo confiar, minha família. Bom, minha família é sujeito. Confiava. Minha família confiava. Confiava em quem? Confiava em quem? Então, observe que esse meu verbo confiar, quando eu o utilizo, ele necessita de um complemento. Confiava em quem? Então, ele é um verbo transitivo porque ele necessita de um complemento. O complemento dele é em mim. E eu observo que o em mim, ele é introduzido por uma preposição. O verbo está exigindo essa preposição. Então, minha família confiava em mim. O em aqui é a preposição, ou seja, eu tenho um complemento que está introduzido por uma preposição. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo e indireto. Ok? O professor explicou a lição aos alunos. Então, aqui eu tenho o verbo explicar. Quem explicou? O professor é o meu sujeito. E eu tenho aqui, ó, o professor explicou. Explicou o quê? Explicou a lição. A quem? Aos alunos. Então aqui eu tenho um verbo transitivo, porque ele necessita de complemento. E eu vou observar que esse complemento ele é dividido em duas partes. Eu tenho explicou o que foi a lição, e eu tenho aos alunos, que é outro complemento, porém com preposição. Está aqui a minha preposição a. Ah, professor, mas aqui eu tenho a, é uma preposição. Nesse outro aqui, esse a é uma preposição? Não. A lição aqui, ele é um artigo somente, ok? Ou seja, eu tenho esse complemento aqui sem preposição e eu tenho o meu segundo complemento com preposição. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ok? Muito tranquilo. Então, o que vai fazer com que eu realmente... O assunto ele é muito simples. O que os alunos acabam misturando muito é essa questão de ter preposição, não tem preposição. Às vezes tem preposição e não tem preposição ao mesmo tempo. E às vezes o verbo não tem complemento e aparece uma locução adverbial. Nessa parte da locução adverbial é o que realmente causa mais confusão nos alunos. Tudo bem? Mais exemplos para a gente fixar bem isso aí. Agora bem mais rápido, só para a gente fixar
né, melhor o que a gente observou. Então, vou destacar o meu verbo. Contarei uma história para a sua equipe. Contarei. O que você vai contar? Contarei uma história para quem? Para a sua equipe. Então, observe que aqui esse verbo contar, se você ler esse verbo, vou contar. Contar o quê? A quem? Ou seja, é um verbo que necessita de complemento. E eu vou observar que esse meu primeiro complemento, ele não tem preposição. Uma história, ó, ele não é introduzido por uma preposição. Aqui eu tenho um artigo indefinido. E eu tenho aqui, ó, para a sua equipe. Para é o segundo complemento. Para a sua equipe é o meu segundo complemento e ele é introduzido por uma preposição, a preposição para. Então eu tenho um complemento sem preposição e eu tenho outro complemento com preposição. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Continuando, eles assistiram ao filme, né? Eu tenho aqui o verbo, eu tenho o meu sujeito. Quando eu digo eles assistiram, ele pode ter assistido um filme, pode ter assistido um espetáculo, um show. Então eu tenho que dizer o que eles assistiram. Ou seja, o meu verbo ele necessita de complemento. Portanto, eu tenho um verbo transitivo. E eu observo que esse meu complemento, que o verbo está exigindo, ele tem a presença de uma preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto. O estudante entendeu a matéria. O estudante entendeu a matéria, estudante é meu sujeito. Entendeu. Entendeu o quê? Eu tenho que dizer o que o estudante entendeu, ok? Então, aqui é a matéria. Professor, entendeu a matéria. Esse meu complemento, que é o que o verbo está exigindo, por isso que ele é transitivo. Ele é com preposição ou sem preposição? Nesse caso aqui, esse a matéria, ele é na verdade um artigo, não é preposição. Professor, eu vou ser sincero com o senhor. Eu tenho dificuldade de perceber se esse ele é uma preposição ou se ele é um artigo. Pessoal, agora, neste momento, eu só quero que você perceba, só que você memorize a ideia de que eu posso ter uma preposição ou não. Neste momento, eu estou dizendo para você que ele é um artigo, ok? Quando ele for uma preposição, eu também vou dizer para vocês. Porque essa diferença entre artigo e preposição, você só vai conseguir realmente entender quando estudarmos crase. Somente lá é que você vai conseguir entender a diferença entre um a artigo e um a preposição. Tudo bem? Nesse momento, por enquanto, eu ainda estou falando para você se ele é um artigo ou se ele é uma preposição. Se ele é simplesmente um artigo, eu tenho um verbo transitivo direto. Se esse a for uma preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto. Só isso que você tem que entender. Lá na frente, quando nós formos trabalhar crase, é que você vai saber a diferença entre um a preposição e um a artigo. Tudo bem? Relampejou à noite. Relampejou à noite. Eu tenho um verbo aqui que indica fenômeno da natureza. E aí você tem aqui, ó, à noite. Essa minha oração é uma oração sem sujeito, né? Porque eu tenho um verbo que indica fenômeno da natureza. Então, essa minha oração não tem sujeito. E o verbo relampejar, ele é um verbo intransitivo. Relampejou. Ok? Relampejou. Não preciso dizer mais nada. Se eu disser quando, como e onde, isso aí vai nos indicar que esse à noite é uma locução adverbial. E é uma locução adverbial de tempo. Pessoal, se eu tenho uma locução adverbial aqui e não existe nenhum outro complemento na minha estrutura, isso quer dizer que esse verbo ele realmente é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não necessita de complemento. Ok? Eu cuidei das plantas. Eu cuidei das plantas. Cuidei de quê? Bom, eu tenho que dizer do que eu cuidei. Por isso que esse verbo ele exige complemento. E por isso que ele é transitivo. Das plantas é o meu complemento. E eu observo que esse meu complemento ele vem acompanhado de preposição. Se ele é um verbo transitivo e ele exige uma preposição no seu complemento, ele é um verbo transitivo indireto.
Professor, já entendi. Ficou fácil isso aí para nós, hein? Gostei demais de ter realmente entendido esse assunto. Isso aí é o que eu espero que você esteja dizendo aí, tá, pessoal? Se você não está tendo esse entendimento, volta nas aulas ou numa situação mais drástica, troca de professor, tudo bem? Mas eu espero que realmente você tenha entendido esse assunto da forma como eu expliquei. Tenta memorizar as regras, que elas são regras simples, para depois você aplicar. Tenta refazer, se você teve dificuldade, tenta refazer todas essas frases. Por quê, pessoal? Caso esse assunto caia em uma prova, ela não cai tão simples como a gente está observando aí, não. Esses exemplos que eu trouxe para vocês são exemplos assim para a gente internalizar a regra, só para internalizar a regra. Porque na prova mesmo vai exigir de você um esforço um pouquinho maior. E é justamente o realizar muitas questões de prova que vai fazer com que você tenha essa prática. Porque na prova vai cair dessa maneira aqui, ó. Questão número 1. E como dizer que a cidade, ao fim, deixara de corresponder à modernidade empenhada? Nossa, aí só essa frase aí, eu já não entendi nada. Beleza, pessoal, não tem o que você ter medo. É só você perceber aqui, ó. Eu tenho a presença de um verbo. Corresponder, não preciso nem olhar nada. Eu só preciso olhar aqui, ó. Corresponder a quê? À modernidade empenhada. Eu já sei que isso aqui é o meu complemento. Professor, esse complemento eu percebo que ele já tem uma preposição aqui, ó, porque eu tenho a tal da crase, né? Eu tenho o a mais o a. E isso aqui vai formar o chamado acraseado. Portanto, um desses as aqui, que é o primeiro, ele é uma preposição. Professor, a gente nem trabalhou isso aí, se eu já coloco uma questão apelativa dessa, é só para você perceber como que cai na prova, né? Não cai tão facinho como a gente imagina que cai. Então a gente tem que estar preparado para tudo. Então, só para vocês perceberem, corresponder, ele exige um complemento, ok? Tá aqui meu complemento, a modernidade empenhada. E eu percebo que esse A aqui, com essa crase, com esse acento aqui, com acento grave, ele vai indicar que existe uma crase, né? E se existe uma crase aqui, eu tenho a presença de uma preposição. Se esse verbo necessita de um complemento com preposição, eu tenho um verbo transitivo e indireto. Fechou. Mas não é isso que a banca quer que você faça só, né? Ela quer que, além de você analisar essa estrutura, ele quer que você encontre qual o verbo que existe o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado acima está empregado. Então, o que, que você vai ter? Eu tenho aqui, ó, houve um sonho. Bom, eu percebo que esse aqui é o meu verbo e esse meu complemento aqui, ó, não tem preposição. Ele não é introduzido por uma preposição. Então, a letra A não é a resposta. Nada superará a beleza. Né? Nada superará a beleza. Eu tenho aqui o verbo superar e eu tenho aqui a expressão a beleza. A beleza é o meu complemento e esse meu complemento não tem preposição. Fora o único ateu e comunista da família. Filho de fazendeiros, fora o único ateu e comunista da família. Então aqui, ó, quem é que foi o único ateu e comunista da família? Ele fora o único ateu e comunista da família. É o meu complemento. Ok? Esse meu complemento aqui, ele é introduzido por uma preposição? Com certeza não. Então também não é a minha resposta. No Planalto Central, construíra a identidade escultural do Brasil. Aqui eu tenho o verbo construíra, né? Construíra o que? A identidade escultural do Brasil. Eu percebo que esse meu complemento ele não é introduzido por uma preposição. Portanto, aqui eu tenho também um transitivo direto. Brasília resultará em alguma decepção. Aqui eu tenho o verbo resultar. Resultar em quê?
eu tenho o meu complemento e esse complemento ele vem introduzido por uma preposição. Então, essa aqui é a minha resposta. Por quê? Eu tenho um verbo que necessita de complemento e esse complemento ele vem introduzido por uma preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto, da mesma maneira que o meu enunciado também, verbo transitivo indireto. Pessoal, se você realmente praticar bastante, né, essa parte de transitividade verbal, às vezes só de bater o olho no verbo e no complemento, você nem precisa fazer esse monte de risco que eu estou fazendo aqui, não. Só de bater o olho você já vai saber qual que é a resposta. Só tomar cuidado para você não se confundir. Tudo bem? Glauber Rocha transformaria Com Deus e o Diabo na Terra do Sol a história do cinema no Brasil. Olha só como é que é interessante essa questão. Eu tenho aqui o verbo transformaria. Transformar o que, pessoal? Olha só, onde é que você vai procurar esse meu complemento? Transformar o que? Né? Glauber Rocha transformaria. Transformaria o que? Observe que o meu complemento não é com Deus e o diabo na terra do sol. É tanto que está até introduzido por uma vírgula aqui. Ele deu uma pausa, né? E vai dizer a história do Brasil, a história do cinema no Brasil. Então observe que o complemento desse verbo ele está aqui no final. A história do cinema no Brasil. Esse é o meu complemento. Com Deus e o diabo na Terra do Sol é outro assunto que nós vamos trabalhar lá na frente. Mas o complemento mesmo é a história do cinema no Brasil. É isso que ele vai transformar. Por isso que eu tenho que me apegar ao verbo para tentar saber a quem ele está ligado. Ok? Glauber Rocha transformaria a história do cinema brasileiro. Esse aqui é o meu complemento e eu percebo que ele não tem preposição. Ok? A história aqui, esse a, ele é um artigo. Então eu tenho um verbo transitivo direto. E qual dessas frases aqui embaixo é a minha resposta? Né? Ou seja, eu tenho que procurar uma delas em que há a presença de um verbo, ok, que não exija complemento. E no caso aqui, será o quê? Será a letra C. Professor, por que que é a letra C? Essa resposta eu vou deixar para vocês pensarem, ok? Por que que não é a letra A? Para vocês treinarem. Por que que não é a letra A? Ok? Por que que não é a letra B? Ok? Por que que não é a letra D? E por que que não é a letra E? Isso aí vai ficar para vocês pensarem, ok? E a gente vai trabalhar essa questão na próxima aula. Tudo bem? Então, esse foi o assunto que eu queria trazer para vocês. Bons estudos e até a próxima.